Meu filho me expulsou de casa no dia do meu aniversário de 68 anos porque o pai deixou para mim um sobrado velho em Santos. Ele riu na minha cara. 42 anos de casamento e eu valia apenas um depósito abandonado. Mas quando forcei aquele portão enferrujado às 2 da manhã, chorando com uma mala na mão, descobri que meu marido havia me deixado 3 milhões de reais escondidos em quadros, discos raros e cartas de amor. E meu nome nas escrituras mudou tudo. Enquanto eu preparo meu cafezinho aqui para te contar essa história completa, me conta nos comentários. O que você está fazendo aí? Tomando café também? Descansando? E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like, porque essa história de mãe, expulsa pelo próprio filho, é mais comum do que você imagina. Meu nome é Helena Castro Almeida. Tenho 68 anos. Sou bibliotecária aposentada de escola pública. E esta é a história de como descobri que valia muito mais do que meu filho pensava. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. Era 8 de janeiro de 2025, 3 dias depois de enterrar meu marido Roberto. Eu estava no escritório do Dr. Eduardo Tavares, advogado dele há 25 anos, sentada numa cadeira de couro frio demais para aquela tarde de quarta-feira. Meu filho Marcelo estava ao meu lado com a esposa Patrícia. Os dois de preto, mas nos olhos deles eu via outra coisa: ansiedade, expectativa, ganância. Dr. Tavares abriu a pasta azul e começou a ler o testamento com aquela voz de cartório que fazia cada palavra parecer uma sentença. Para Marcelo, o apartamento de 140 metros quadrados no Jardim Paulista, avaliado em R$ 1.200.000. Para Marcelo, os investimentos em CDB, mais R$ 1.200.000. Para Marcelo, 50% das ações da Autopeças Almeida. Patrícia apertou a mão do meu filho. Ele sorriu. E para mim? Dr. Tavares limpou a garganta. Para Helena Castro Almeida, um imóvel localizado na Rua 15 de Novembro, 847, Centro Histórico de Santos. Um sobrado. Só isso. 50% das ações da empresa e um sobrado que eu nem sabia que existia. O silêncio durou 3 segundos. Então Marcelo explodiu numa gargalhada tão alta que o Dr. Tavares se assustou. Um sobrado, mãe? Um casarão velho caindo aos pedaços em Santos? 42 anos de casamento e você vale isso? Um depósito na periferia? Patrícia riu junto. Cobriu a boca com a mão, mas os olhos dela brilhavam. Pelo menos não vai custar nada manter ela lá, né? Senti algo quebrar dentro do peito. Não era o coração. Era a ilusão de que meu filho me amava. Mas deixa eu voltar um pouco. Porque para você entender como cheguei naquele escritório, preciso te contar quem eu era antes de tudo desmoronar. Conheci Roberto em 1978 na USP. Eu cursava biblioteconomia, ele administração. Nos encontramos na fila da cantina num dia de chuva em março. Ele segurava 3 livros debaixo do braço e tinha um sorriso torto que me fez esquecer o próprio nome quando perguntou se podia dividir a mesa comigo. A gente conversou sobre tudo naquela tarde. Sobre sonhos, sobre futuro, sobre como a gente queria construir algo sólido na vida. A gente se casou em dezembro de 1982. Cerimônia simples na Igreja da Consolação. Meu vestido era emprestado da minha irmã. O buquê, rosas brancas que custaram 23 cruzeiros. Roberto usava o único terno que possuía. Não tínhamos dinheiro para a lua de mel. Então passamos o fim de semana numa pousada em Campos do Jordão, que o pai dele pagou como presente. Foram anos de luta. Roberto trabalhava como gerente numa loja de autopeças na Zona Leste. Eu dava aulas de reforço escolar nas tardes de sábado para complementar o salário. A gente morava num apartamento alugado de 2 quartos, no Bom Retiro. 50 metros quadrados. Infiltração no teto do banheiro.
mas era nosso. Marcelo nasceu em abril de 1985. Parto difícil. 23 horas de trabalho de parto. Quando o médico colocou aquele bebê nos meus braços, chorei tanto que a enfermeira achou que algo estava errado. Não estava. Era felicidade pura. Roberto segurou minha mão e disse: "A gente vai dar tudo para esse menino. Tudo que a gente não teve. E demos. Meu Deus, como demos." Roberto abriu a Autopeças Almeida em 1985 com as economias de 8 anos de trabalho. 32 mil cruzados. Um galpão alugado de 40 metros quadrados na Vila Prudente. Ele saía de casa às 5 da manhã e voltava às 10 da noite. Fins de semana, feriados, não importava. Ele construía aquele negócio com as próprias mãos. Eu assumi concurso público e comecei a trabalhar como bibliotecária na Escola Estadual Professor Firmino Costa, em 1980. Zona Norte de São Paulo. Salário pequeno, mas estável. 1.200 cruzados por mês quando comecei. Trabalhava das 7 às 4. Depois corria para casa cuidar do Marcelo, fazer comida, lavar roupa. Aos sábados, catalogava bibliotecas particulares para ganhar um extra. 100 cruzados por biblioteca organizada. A gente se revezava. Roberto cuidava do Marcelo de manhã, antes de abrir a loja. Eu buscava o menino na escola da vizinha que cuidava dele. Jantar era sempre simples. Arroz, feijão, ovo, carne só aos domingos. Mas a gente ria muito. A gente era feliz naquela pobreza. Marcelo cresceu vendo o pai trabalhar, vendo a mãe trabalhar. Mas acho que ele via diferente. Pro Marcelo, o pai era o empresário, o homem que construía algo. Eu era só a bibliotecária, a mulher que organizava livros de crianças, a que ganhava salário de funcionária pública. Quando Marcelo tinha 10 anos, em 1995, ele me perguntou na cozinha: "Mãe, por que você não faz um trabalho importante como o pai?" Senti um aperto no peito, mas sorri. Meu amor, ensinar crianças a ler é muito importante. Ele olhou para mim com aqueles olhos de menino. Mas você não é professora. Você só cuida de livros. Roberto ouviu da sala e chamou o menino. Conversou baixo com ele. Achei que tinha resolvido. Não tinha. A sementinha já estava plantada. Em 2006, a empresa do Roberto finalmente decolou. Ele fechou o contrato com uma montadora de veículos. O faturamento triplicou em 6 meses. A gente comprou o apartamento no Jardim Paulista. 140 metros quadrados. 3 quartos. Sacada com churrasqueira. 480 mil reais à vista, com o dinheiro que Roberto tinha guardado em 15 anos de sacrifício. Marcelo tinha 21 anos. Estava na faculdade de Direito no Mackenzie. Mensalidade de R$ 3.200 que a gente pagava todo mês. Ele morava com a gente, mas quase não estava em casa. Vivia com os amigos, com as namoradas, com a vidinha dele. Quando a gente se mudou para o Jardim Paulista, Marcelo levou amigos para conhecer o apartamento. Ouvi sem querer a conversa dele na varanda. Um amigo perguntou: "Seu pai é empresário, né? E sua mãe?" Marcelo deu de ombros. "Bibliotecária de escola pública. Aposentadoria garantida, sabe como é?" O tom. Foi o tom que me machucou. Como se eu fosse um móvel velho que vinha junto com a casa. Roberto percebia. A gente conversava de madrugada quando Marcelo saía e a gente ficava sozinho na cozinha tomando chá. "Ele tá mudando, Helena. Esse menino tá virando outra pessoa." Eu sempre defendia. "É fase, amor. Ele é jovem. Vai passar." Não passou. Roberto trabalhava cada vez mais. A empresa crescia. Ele viajava para fornecedores, para clientes, para feiras. Eu continuava na minha rotina. Biblioteca de manhã, casa à tarde. Fins de semana organizando os livros que as crianças bagunçavam durante a semana. Às vezes, Roberto chegava tarde e me encontrava dormindo na poltrona com um livro no colo. Ele me cobria com uma manta
e beijava minha testa. Nunca foi homem de palavras românticas, mas aqueles gestos eram o jeito dele dizer "eu te amo". Me aposentei em 2018. 38 anos de serviço público. Fizeram uma festinha singela na escola. Bolo de chocolate, salgadinhos, refrigerante. As crianças me deram desenhos. A diretora fez um discurso bonito sobre dedicação. Roberto foi, tirou fotos, sorriu orgulhoso. Marcelo não foi. Ligou no dia anterior. "Desculpa, mãe, tenho uma audiência importante. Mando flores depois." Não mandou. Em julho de 2024, Roberto me chamou para sentar no sofá. Ele segurou minhas mãos. Estava com os olhos vermelhos. "Helena, eu preciso te contar uma coisa. O médico encontrou um tumor. Pâncreas. Estágio avançado. O mundo parou. 6 meses, Helena. Talvez 1 ano se der sorte." Chorei abraçada nele a noite inteira. Ele não chorou. Ficou segurando minha cabeça contra o peito dele, fazendo carinho no meu cabelo. "Vamos aproveitar cada dia, amor. Cada dia." E aproveitamos. Nos 6 meses seguintes, Roberto ficou mais em casa. Passou a gestão da empresa para o sócio dele. A gente assistia filme de tarde. Caminhava no parque. Fazia aquele macarrão que ele adorava. Conversava até tarde sobre a vida, sobre os erros, sobre os acertos. Ele ficou mais carinhoso, mais presente, como se quisesse compensar 40 anos de silêncio emocional em 6 meses. Uma tarde de novembro, ele saiu sozinho. Voltou 4 horas depois, com uma pasta debaixo do braço. "Onde você foi, amor?" "Resolver umas coisas. Fiquei curiosa, mas não insisti." Ele fez isso várias vezes em novembro e dezembro. Saídas misteriosas. Voltava com papéis, com pastas. Trancava tudo no escritório dele. Uma vez perguntei: "Tem algum problema na empresa?" Ele sorriu. "Não, amor. Só estou organizando as coisas. Para quando eu não estiver mais aqui, você ficar tranquila." Roberto morreu em 5 de janeiro de 2025. Em casa, na nossa cama. Eu estava segurando a mão dele. Ele abriu os olhos uma última vez e sussurrou: "Confie em mim, Helena. Leia tudo o que deixei para você." Não entendi. Mas 3 dias depois, no escritório do Dr. Tavares, comecei a entender. Só que antes de entender a dádiva, precisei atravessar o inferno. Naquela tarde de 8 de janeiro, ainda no escritório do Dr. Tavares, Marcelo não parava de rir. Ele se levantou da cadeira, andou até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. Um sobrado em Santos. Inacreditável. 42 anos, mãe. Você cuidou dele, fez comida, lavou roupa, aguentou os chiliques dele. E no final? Um barraco velho que nem deve ter água encanada. Patrícia estava digitando no celular, provavelmente já contando para os amigos dela, postando nos stories. A sogra herdou um pardieiro. Dr. Tavares tentou intervir. "Marcelo, por favor. Sua mãe acabou de perder o marido. Vamos ter respeito." Meu filho se virou para ele. "Respeito? Eu tenho respeito, doutor. Tanto respeito que vou deixar minha mãe ficar no apartamento até ela se organizar. Uns 15 dias. Depois ela pode ir pro sobradinho dela." Olhei para ele. Meu filho. O bebê que segurei no colo. O menino que ensinei a ler. O jovem que paguei faculdade. Procurei nos olhos dele algum resto de amor. Alguma compaixão. Não tinha. Só via cálculo. Impaciência. Ganância. O Dr. Tavares estendeu um envelope para mim. "Dona Helena, seu marido deixou isso. Pediu que eu entregasse pessoalmente. São instruções. Ele disse para a senhora abrir sozinha, em casa." Peguei o envelope. Papel grosso, lacrado com cera vermelha, pesado. Marcelo bufou. Mais drama, típico do velho. Saímos do escritório. Patrícia e Marcelo foram na frente, rindo, planejando a reforma do apartamento. Eu fui atrás,
segurando aquele envelope como se fosse a última coisa que me ligava a Roberto. Passei os dias seguintes em transe. Acordava, fazia café, sentava no sofá. Olhava para o envelope na mesa de centro. Não tinha coragem de abrir. Marcelo e Patrícia vinham todo dia olhar o apartamento, medindo, fotografando. Eu era invisível. No dia 10 de janeiro, Marcelo entrou na sala com uma pasta. Mãe, trouxe uns papéis para você assinar. Transferência das ações da empresa. Você não entende nada de negócios. Então é melhor eu administrar sua parte também. Só assina aqui. Olhei para os papéis. Não assinei. Marcelo, essas ações eram do seu pai. Ele deixou 50% para mim. Eu decido o que fazer com elas. Ele fechou a cara. Você vai fazer o que com ações, mãe? Você mal sabe usar computador. Vai acabar perdendo tudo. Não vou assinar agora. Preciso pensar. Ele bateu a pasta na mesa. Sempre foi assim. Teimosa. Burra. Por isso nunca foi nada além de bibliotecária. Saiu batendo a porta. Os dias foram passando. Fevereiro chegou. Marcelo ficou mais impaciente. Ligava todo dia. Mãe, já achou apartamento? Já procurou imobiliária em Santos? Preciso da casa livre. Eu não procurava nada. Estava paralisada. De dia, olhava para as paredes daquele apartamento. 19 anos de memórias. Fotos na estante. Marca da altura do Marcelo na parede da cozinha quando ele era criança. A poltrona onde Roberto sentava para ler jornal. De noite abria o envelope. Lia a primeira linha da carta. Minha amada Helena. Fechava de novo. Não conseguia continuar. Tinha medo do que estava escrito ali. 15 de março chegou. Meu aniversário, 68 anos. Acordei sozinha. Nenhuma mensagem de Marcelo. Nenhuma ligação. Fiz café. Sentei na varanda. Olhei para a cidade acordando lá embaixo. Dona Carmen, minha vizinha de 72 anos do apartamento ao lado, bateu na porta às 9 da manhã. Trouxe um bolo de laranja que ela mesma tinha feito. Parabéns, Helena! Sei que tá difícil, mas você vai superar isso. Sentamos juntas, tomamos café, comemos bolo. Ela segurou minha mão. Você é forte. Mais forte que imagina. 10 horas da manhã. Batida na porta. Marcelo. E atrás dele, um homem com caixa de ferramentas. Mãe, esse é o seu Orlando. Chaveiro. A gente vai trocar as fechaduras hoje. Levantei devagar. Como assim trocar as fechaduras? A casa é minha agora, mãe. O testamento foi lido há mais de 2 meses. Você teve tempo de sobra para se organizar. Eu avisei. 15 dias. Passou. Mas, Marcelo, é meu aniversário. Hoje eu faço 68 anos. Ele olhou para mim como se olhasse para uma estranha. E daí? Eu tenho que parar minha vida por causa do seu aniversário? Você tem até amanhã para sair. Se não sair, eu chamo a polícia. Patrícia estava na sala, de tênis e legging, tirando foto do apartamento vazio. Já estava planejando a decoração nova. Tapete persa aqui, quadro minimalista ali, sofá bege. Dona Carmen apareceu na porta. Marcelo, pelo amor de Deus, é a sua mãe. É aniversário dela. Tenha decência. Ele nem olhou para ela. A senhora não se meta, Dona Carmen. Isso é assunto de família. Carmen olhou para mim. Os olhos dela cheios de lágrimas. Helena, vem para minha casa. Você pode ficar comigo o tempo que precisar. Balancei a cabeça. Não, Carmen. Obrigada. Mas não. Entrei no quarto. Peguei uma mala velha do armário. Comecei a colocar roupas dentro. Calça, blusa, casaco. As mãos tremiam tanto que deixei cair um vestido 3 vezes antes de conseguir dobrar. Patrícia entrou no quarto. Não leva esse abajur, não. Era do Roberto. Fica pra nós. Olhei pra ela. Pra aquela mulher de 36 anos que postava foto de café da manhã todo dia nas redes sociais. Pra aquela nora que nunca me chamou de mãe. Que sempre me apresentou como
A sogra bibliotecária. Pode ficar com o abajur, Patrícia. Fechei a mala. Peguei uma caixa de sapatos. Coloquei fotos dentro. Meu casamento. Marcelo bebê. Roberto sorrindo. Lacrei a caixa com fita adesiva. Marcelo apareceu na porta do quarto. Apressado, mãe? Seu Orlando tá esperando. Passei por ele sem olhar. Atravessei a sala. Dona Carmen estava chorando no corredor. Me abraçou apertado. Onde você vai? Santos. Pro sobrado. Mas você nem conhece o lugar. Vou conhecer agora. Peguei minha bolsa, a mala, a caixa de fotos e o envelope de Roberto que ainda não tinha aberto. Seu Orlando estava trocando o cilindro da fechadura. Olhou para mim com pena. Desculpa, dona. Trabalho é trabalho. Eu sei. Desci de elevador. Atravessei o hall. O porteiro, seu Geraldo, que me via todo dia há 19 anos, desviou o olhar. Ele sabia. Todo mundo no prédio sabia. A mulher de 68 anos sendo expulsa pelo próprio filho. Na calçada, o sol de março queimava. 15 de março de 2025. Meu aniversário. 68 anos. 38 anos de serviço público. 42 anos de casamento. E ali estava eu, na rua, com uma mala, uma caixa de fotos e uma chave enferrujada de um sobrado que eu nem sabia se ainda estava de pé. Peguei o metrô até a Barra Funda. De lá, ônibus até a rodoviária do Tietê. Comprei passagem para Santos. R$ 65. Poltrona 23. Saída às 11 da noite. Fiquei na rodoviária 6 horas, sentada num banco duro, segurando a mala, olhando as pessoas passarem, famílias, casais, jovens, todo mundo indo para algum lugar, todo mundo com alguém esperando. Eu tinha um sobrado velho e uma chave enferrujada. Às 11 entrei no ônibus. Sentei na janela. O motorista ligou o ar-condicionado. Fechei os olhos. Não dormi. Só chorei em silêncio enquanto São Paulo ficava para trás. O ônibus chegou em Santos às 1h15 da manhã. Desci com a mala pesada, a caixa de fotos e a bolsa atravessada. A rodoviária estava quase vazia. Alguns moradores de rua dormindo nos bancos. Um segurança olhando o celular. Saí pra rua. O ar tinha cheiro de maresia, cheiro de sal, cheiro de cidade estranha. Peguei um táxi. Um Fiat Uno branco com cheiro de cigarro. O motorista, um senhor de uns 50 anos, me olhou pelo retrovisor. Pra onde, dona? Rua 15 de Novembro, 847. Centro Histórico. Ele fez uma cara estranha. Aquela rua tá bem abandonada de noite, viu? A senhora tem certeza? Tenho. Rodamos 15 minutos. Ruas desertas. Prédios antigos. Comércio fechado. O táxi parou na frente de um sobrado colonial de 3 andares. Pintura descascada. Janelas com venezianas fechadas. Portão de ferro enferrujado com cadeado grosso. É aqui? R$ 35. Paguei. Desci. O táxi foi embora rápido demais. Como se tivesse medo de ficar ali. Fiquei sozinha na calçada. 2 da manhã. Uma rua vazia. Um sobrado que parecia abandonado há décadas. E eu, 68 anos, sozinha. Peguei a chave enferrujada do envelope. Mãos tremendo. Encaixei no cadeado. Girei. Travou. Forcei. Nada. Tentei de novo. De novo. Na 5ª tentativa, o cadeado cedeu com um clique metálico. Empurrei o portão. Ele gemeu. Rangeu. Abriu. O sobrado tinha um pequeno jardim na frente. Mato alto. Azulejos portugueses quebrados no chão. Uma jabuticabeira seca no canto. Subi 3 degraus até a porta principal. Madeira maciça. Outra chave. Essa entrou fácil. A porta abriu para dentro. Escuridão total. Procurei interruptor tateando a parede. Encontrei. Apertei. Nada. Tentei de novo. Nada. A luz estava cortada. Peguei o celular. Liguei a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão.
E então eu vi. O primeiro andar era uma sala enorme. Pé direito de 5 metros. Piso de taco. E nas paredes, protegidos por molduras e cobertos com tecido, quadros. Muitos quadros. Entrei devagar. O chão rangia. Cheiro de mofo, de abandono, de tempo parado. Fui até o primeiro quadro. Tirei o tecido protetor. Uma tela. Cores vibrantes. Traços modernistas. Assinatura no canto. Tarsila do Amaral. Respiração presa. Segundo quadro. Tirei o tecido. Candido Portinari. Um trabalhador rural. Mãos e pés enormes. Terceiro quadro. Di Cavalcante. Mulatas dançando. Quarto, quinto, sexto. Anita Malfatti. Mais Portinari. Mais Di Cavalcante. 12 quadros. Todos emoldurados. Todos protegidos. Todos de artistas que eu só tinha visto em livros de história da arte. Subi as escadas de madeira até o segundo andar. Os degraus gemiam. Tinha medo de atravessar o chão e cair. Segundo andar. Uma sala menor. Estantes de madeira nas 4 paredes. E nelas, discos. Centenas de discos de vinil. Organizados. Protegidos em capas plásticas. Etiquetas com descrições manuscritas. Peguei um aleatoriamente. João Gilberto Chega de Saudade. Primeira prensagem. 1959. Anotação. Exemplar número 232. Outro disco. Tim Maia. Racional volume 1. Anotação. Edição original destruída pelo artista. Uma das poucas cópias sobreviventes. Outro. Pae Biru, Lula Cortes e Zé Ramalho. Anotação. Tiragem de 1.300. 1.000 destruídos em enchente. Este é número 78. 340 discos. Todos raros. Todos valiosos. Todos com anotações detalhadas da mão de Roberto. Subi pro terceiro andar. Pernas bambas. Coração disparado. Terceiro andar. Um escritório. Mesa de madeira. Estante de livros. 2 cofres embutidos na parede. E uma cama de solteiro no canto com lençóis limpos dobrados em cima. Sentei na cadeira da mesa. Respirei fundo. Olhei ao redor. O envelope. Lembrei do envelope. Abri a bolsa. Peguei o envelope lacrado. Rasguei o lacre de cera. Dentro, 7 cartas. Manuscritas. Papel timbrado. Letra de Roberto. E um documento grampeado. Abri o documento primeiro. Inventário detalhado. Página 1. Lista dos 12 quadros com valores estimados. Total. 1.800.000 reais. Página 2. Lista dos discos raros. Total. 280.000 reais. Página 3. Escrituras de 2 apartamentos. Um em Campinas, outro em Santos. Ambos alugados. Renda mensal conjunta. 2.800 reais. Valor de mercado, 390.000. Página 4. Conteúdo dos cofres. Cofre 1. Joias, 95.000. Dinheiro, 40.000. Cofre 2. Documentos e escrituras. Última página. Valor estimado do sobrado após reforma, 650.000. Valor total do patrimônio, 3.255.000 reais. As mãos tremiam tanto que deixei cair o documento. 3 milhões. Mais que o dobro do que Roberto tinha deixado para Marcelo. Peguei a primeira carta. Data: 25 de novembro de 2024. Minha amada Helena, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. E você provavelmente está confusa, magoada, talvez até com raiva de mim. Mas precisa me ouvir até o fim. Eu sempre soube, meu amor. Sempre soube que nosso filho estava mudando. Vi nos olhos dele o desprezo pela mãe. Vi como ele te tratava. Como te menosprezava. E isso me partia o coração. Mas eu conhecia o Marcelo melhor que ele conhecia a si mesmo. Sabia que se eu deixasse tudo dividido igualmente, ele ia te manipular, ia te fazer assinar papéis, ia te convencer que você não sabia administrar nada. E no final você ficaria sem nada. Então, eu planejei.
Durante 10 anos, Helena. 10 anos comprando cada quadro, cada disco raro, cada propriedade. E coloquei tudo em seu nome. Tudo. O sobrado está registrado só no seu nome desde 2010. Os apartamentos no seu nome. Você assinou os papéis achando que eram documentos da empresa, lembra? Não eram. Eram escrituras. Eu te protegi, meu amor, do único jeito que eu sabia. Parei de ler. As lágrimas embaçaram as palavras. Peguei a segunda carta. Data: 2 de dezembro. Sei que você deve estar se perguntando: por que não me contou antes? Por que deixou eu descobrir assim? Porque eu precisava que o Marcelo mostrasse quem ele realmente é. Sem testemunhas, sem plateia. Só vocês dois. Eu precisava que você visse, meu amor. E quando você viu, quando ele te expulsou, quando ele te humilhou, você entendeu, não foi? Você finalmente entendeu que seu filho não te ama, não do jeito que você merece. E isso dói, eu sei. Mas é a verdade, e só a verdade liberta. Terceira carta. 10 de dezembro. Este sobrado era meu segredo. Comprei em 2010 quando ainda estava barato. Centro histórico abandonado. 320 mil. Na época você nem sabia. Eu vim aqui todo mês durante 10 anos, aos sábados. Lembra que eu dizia que ia visitar fornecedores? Eu vinha pra cá, comprava um quadro, trazia pra cá. Comprava um disco raro, trazia pra cá. Organizava tudo, catalogava tudo. Como você fazia com seus livros na biblioteca? Aprendi com você, meu amor. Quarta carta, 15 de dezembro. Você sempre achou que eu não te valorizava, que eu não via seu trabalho. Mas eu via, Helena. Eu via você chegando em casa cansada depois de 8 horas organizando livros, lidando com crianças, ganhando salário pequeno. E você nunca reclamou, nunca desistiu. Você tinha dignidade. E foi essa dignidade que me fez te amar por 42 anos. Não foi sua beleza, embora você seja linda. Não foi sua inteligência, embora você seja brilhante. Foi sua dignidade. A dignidade de quem trabalha honestamente, de quem se doa sem esperar nada em troca. Parei de ler. Abracei as cartas contra o peito e chorei. Chorei como não chorava desde que era criança. Soluços altos, gritos mudos, dor antiga saindo do corpo. Chorei pelo marido que perdi, pelo filho que nunca tive, pelos 42 anos de casamento que terminaram num escritório frio com um advogado lendo papéis, pelos 68 anos de vida que pareciam não valer nada nas mãos do meu próprio filho. Chorei até não ter mais lágrimas. Então, abri o cofre. A combinação estava na carta 5. 7 números. Girei o disco. Clique. Abriu. Dentro. Uma caixa de veludo vermelho. Abri. A aliança de ouro da avó de Roberto. Um colar de pérolas que tinha sido da mãe dele. Brincos antigos. E maços de dinheiro. Notas de 100. 40 mil reais. Peguei uma nota. Cheirei. Papel. Só papel. Fechei o cofre. Deitei na cama de solteiro. Os lençóis cheiravam a lavanda. Roberto tinha deixado tudo pronto. Olhei pro teto. Rachaduras, infiltração. Mais um teto. Meu teto. E então, pela primeira vez em 2 meses, dormi. Acordei com o sol entrando pelas frestas das venezianas. Levei alguns segundos para lembrar onde estava. O sobrado. Santos. Sozinha. Levantei. O corpo doía. 68 anos pesam quando você dorme numa cama estranha, depois de atravessar a noite de ônibus. Desci as escadas devagar. No térreo, a luz do dia revelava detalhes que a lanterna do celular não tinha mostrado. Azulejos portugueses nas paredes, lustres antigos cobertos de poeira, janelas altas com vitrais coloridos. Abri a porta da frente. A rua estava vazia. Apenas um senhor passando com cachorro. Uma padaria na esquina. O sino da igreja batendo 7 vezes.
Fechei a porta. Sentei no chão da sala, rodeada por 12 quadros de milhões de reais, e me senti a pessoa mais pobre do mundo. Por que dinheiro não enche o vazio que um filho deixa quando te abandona? Passei os primeiros 3 dias lendo e relendo as 7 cartas. Decorei cada palavra, cada vírgula, cada traço da letra de Roberto. A carta 5 dizia: "Você vai se sentir sozinha, meu amor. Vai querer ligar pro Marcelo. Vai querer perdoar. Vai pensar que foi tudo um mal-entendido. Não foi. E você sabe disso. Mas se precisar ligar, liga. Só não volte atrás. Você merece mais." A carta 6 tinha uma lista. Coisas que você precisa lembrar sobre você mesma. 1. Você trabalhou 38 anos sem faltar um dia. 2. Você criou um filho sozinha enquanto eu construía uma empresa. 3. Você alfabetizou mais de 1.000 crianças na sua carreira. 4. Você organizou a biblioteca da escola 3 vezes quando mudavam de prédio. 5. Você tem um diploma universitário. 6. Você lê 4 livros por mês desde os 20 anos. 7. Você é mais culta que 90% das pessoas que eu conheci. 8. Você nunca desistiu de nada na vida. 9. Você é forte. 10. Você vale 3 milhões de reais. Mas vale muito mais que isso. Chorei lendo aquela lista, porque eu tinha esquecido. Tinha esquecido quem eu era antes de ser mãe do Marcelo ou esposa do Roberto. Tinha esquecido que eu era Helena, bibliotecária, leitora, mulher. No 4º dia saí para comprar comida. Encontrei um mercadinho a 3 quadras. Comprei pão, manteiga, café, leite, ovos, R$ 43. Paguei com uma nota de 50 do cofre. O dono do mercado, um senhor de uns 60, me olhou curioso. "A senhora é nova aqui?" "Sou. Acabei de me mudar. Pro sobrado da 15 de novembro?" "Sim. Aquele sobrado tá abandonado há anos. Achei que ia virar ruína." "Não vai. Vou cuidar dele." Voltei pro sobrado com as sacolas. Fiz café. Sentei na escada. Comi pão com manteiga. Bebi café olhando pros quadros na parede. Tarsila do Amaral. Aprendi sobre ela na faculdade. Modernismo brasileiro. Abaporu. Antropofagia. Eu lembrava das aulas. Da professora explicando o movimento. De como a arte brasileira tinha encontrado identidade própria. E agora eu tinha 2 telas dela na minha sala. Os dias foram passando. Eu acordava, lia as cartas, olhava os quadros, subia para o 2º andar, pegava um disco, lia a anotação de Roberto. Imaginava ele ali, sozinho, aos sábados, catalogando cada item, escrevendo com aquela letra caprichada. Ele tinha construído aquilo para mim, em segredo, durante 10 anos. No 10º dia, 25 de março, acordei com vontade de desistir, de ligar pro Marcelo, de perdoar tudo, de voltar. Porque solidão dói. Dói mais que humilhação, mais que abandono. Peguei o celular, liguei pro número dele. 3 toques. 4. 5. Alô? A voz dele, impaciente, irritada. "Marcelo, sou eu, sua mãe." "Oi, mãe. Que foi?" "Tô ocupado aqui. Eu só queria conversar. Saber como você tá." "Tô bem." "Olha, não posso falar agora. Tenho reunião em 10 minutos." "Tá. Desculpa incomodar. Não incomoda. Só liga depois, tá? Tchau." Ele desligou. Fiquei olhando pro celular. Tela preta. Vazia. Como o meu peito. E então algo mudou. Algo pequeno. Quase imperceptível. Mas mudou. Raiva. Não. Mais que raiva. Indignação. Eu tinha passado 68 anos da minha vida sendo educada, sendo compreensiva, sendo a mulher que não incomodava, que pedia desculpas por existir, que aceitava migalhas de afeto e chamava aquilo de amor. Não mais. Voltei para a carta 7, a última. Data: 3 de janeiro, 2 dias antes de Roberto morrer. Minha Helena,
Se você chegou até aqui, já descobriu tudo. Os quadros, os discos, os apartamentos, o dinheiro. E está se perguntando: o que eu faço agora? Vou te dizer o que você faz. Você vive. Você vende o que quiser vender. Você fica com o que quiser ficar. Você compra uma casa na praia se quiser. Você viaja para a Europa se quiser. Você faz tudo o que nunca fez porque estava ocupada cuidando de mim e do Marcelo. Você se lembra que é mulher, que tem desejos, sonhos, vontades. E se o Marcelo aparecer pedindo ajuda, e ele vai aparecer, tenho certeza, você decide. Perdoa se quiser, ajuda se quiser, mas com condições. Porque amor de mãe não é capacho, meu amor. É dignidade. E você tem dignidade de sobra. Li aquela carta 7 vezes seguidas. Decorei. Fechei os olhos e recitei de memória. Você tem dignidade de sobra. No 15º dia, 1º de abril, tomei coragem. Peguei o papel com o nome que Roberto tinha deixado. Nelson Cardoso, perito avaliador. Telefone. Liguei. Alô, Nelson Cardoso. Bom dia. Meu nome é Helena Almeida. Meu falecido marido, Roberto, deixou seu contato. Ele disse que o senhor poderia avaliar uma coleção de arte. Dona Helena! Estava esperando sua ligação. Roberto me procurou em novembro. Me contou tudo. Sobre o sobrado. Sobre a coleção. Ele me fez prometer que cuidaria da avaliação pessoalmente. Quando a senhora pode me receber? Hoje mesmo, se for possível. Estarei aí às 2 da tarde. Se você está gostando desta história e quer saber como ela termina, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal para não perder o final. E me conta nos comentários. Você já teve que recomeçar do zero depois dos 60? Como foi? Nelson chegou às 2 em ponto. Homem de uns 65 anos. Cabelos grisalhos. Óculos de leitura pendurados no pescoço. Pasta de couro na mão. Sorriso gentil. Dona Helena. Meus sentimentos pela perda do Roberto. Ele era um homem visionário. Obrigada. Ele entrou. Olhou para os quadros. Silêncio. Caminhou devagar pela sala. Parou na frente de cada tela. Tirava os óculos. Colocava. Tirava de novo. Pegava uma lupa da pasta. Examinava assinaturas, molduras, estado de conservação. Depois de 40 minutos, ele me olhou. Dona Helena, a senhora tem noção do que tem aqui? Meu marido deixou uma lista com valores estimados. A lista dele está correta. Conservadoramente correta. Se vendermos no momento certo, em leilão especializado, podemos conseguir ainda mais. Quanto mais? Estes 2 Portinari sozinhos valem 800 mil. Os 3 de Cavalcante, mais 500 mil. As Tarsilas. Dona Helena, cada uma vale no mínimo 400 mil. E tem 2. Fiquei em silêncio. Ele subiu para o 2º andar. Examinou os discos. Meia hora depois, desceu. A coleção de vinil é das mais completas que já vi. Seu marido tinha conhecimento profundo. Cada disco aqui tem história, valor, raridade. Estou falando de 280 mil conservadoramente. Mas no mercado internacional de colecionadores, pode chegar a 350. Ele ficou 3 dias. Catalogou tudo. Fotografou. Pesquisou. Conferiu autenticidade. Examinou os apartamentos. Avaliou o sobrado. No 3º dia, me entregou um laudo. 30 páginas. Capa dura. Carimbado. Assinado. Valor total: 3.255.000 reais. Sentei. Respirei fundo. Nelson sentou do meu lado. Dona Helena, posso te dar um conselho? Não como perito, como alguém que conhecia o Roberto. Por favor. Seu marido passou 10 anos construindo isso. Não por ganância, por amor. Cada quadro que ele comprou, ele pensou em você. Cada disco que ele catalogou, ele imaginou você descobrindo. Ele queria que você fosse livre. Então seja. Venda o que não tem valor sentimental
Fique com o que toca seu coração. E viva, do jeito que ele queria que você vivesse. Obrigada, Nelson. Ele levantou para sair. Na porta, virou. Ah, dona Helena, Roberto me pediu uma coisa. Disse que quando te conhecesse, eu ia entender por que ele te amou por 42 anos. Ele tinha razão. Fechou a porta devagar. Fiquei sozinha, com 3 milhões de reais. E finalmente, depois de 2 meses, eu sorri. Os 10 dias seguintes foram um turbilhão. Nelson me apresentou a um advogado especializado em patrimônio, Dr. Maurício Santos. Homem sério, eficiente. Verificou que tudo estava mesmo em meu nome. Sobrado, apartamentos, tudo. Roberto tinha feito direito. Sentamos numa mesa. Eu, Nelson e Dr. Maurício. Eles abriram planilhas, fizeram contas, me explicaram opções. Dona Helena, minha sugestão é essa. Venda 2 ou 3 quadros menores. Fique com os mais valiosos. Use o dinheiro para comprar um imóvel confortável e reformar este sobrado. Os apartamentos alugados te dão renda passiva de 2.800 por mês. Junte isso com sua aposentadoria de 5.200. São 8.000 mensais. Dá para viver muito bem. E os discos? Guarde. O valor deles só aumenta com o tempo. Daqui a 10 anos podem valer o dobro. Concordei. Nelson organizou leilão privado com 3 colecionadores. Em uma semana vendi 2 quadros. Um de Cavalcante menor e uma obra de um artista contemporâneo. 420 mil reais. Transferência bancária. Dinheiro na conta. A primeira vez na vida que vi esse valor no meu extrato. Liguei para uma imobiliária. Quero ver apartamentos. 2 quartos. Vista para o mar se possível. A corretora, uma moça de uns 30 anos chamada Júlia, me levou para ver 5 opções. No terceiro, eu soube. Apartamento de 70 metros quadrados. 9º andar. Sacada com vista para o mar. 2 quartos. Cozinha americana. Banheiro com box de vidro. Prédio com portaria 24 horas. Quanto? 380 mil. Compro. À vista. Júlia arregalou os olhos. À vista? À vista. Fechamos em 3 dias. Assinatura, escritura, chaves na mão. Entrei no apartamento vazio. Abri a porta da sacada. O vento do mar bateu no rosto. Sal, liberdade, recomeço. Chorei. Mas dessa vez de alívio. Contratei um arquiteto para reformar o sobrado. Giovana, mulher de 40 anos, cheia de ideias. Ela mediu tudo, fotografou, desenhou plantas. Dona Helena, o que a senhora quer fazer com este espaço? Quero transformar em biblioteca comunitária. Espaço de leitura para crianças carentes. Gratuito. Aberto ao público. Ela sorriu. Perfeito. Vou criar uma sala de leitura no térreo, mantendo os quadros nas paredes como acervo permanente. No 2º andar, onde estão os discos, faço um espaço multimídia. E o 3º andar, mantemos como escritório administrativo e depósito. Quanto tempo? 2 meses. 40 mil reais. Pode começar. Enquanto a reforma acontecia, mobiliei meu apartamento. Sofá bege. Mesa de jantar de 4 lugares. Cama queen. Estante de livros. Televisão pequena. Plantas na sacada. Simples. Meu. Em junho, a reforma terminou. O sobrado estava irreconhecível. Paredes pintadas de branco. Piso de taco restaurado. Janelas limpas. Iluminação nova. No térreo, estantes de madeira preenchidas com livros que comprei em sebos. Puffs coloridos pro chão. Tapete macio. Os 12 quadros nas paredes, iluminados, protegidos por vidro antirreflexo. Um museuzinho particular. Fiz uma placa. Biblioteca Comunitária Roberto Almeida. Aberto de terça a sábado, 9 às 17 horas. Entrada gratuita. No primeiro dia de funcionamento, apareceram 3 crianças. Meninos de uns 10 anos. Entraram com medo. Olharam para os quadros. Posso pegar livro, tia? Pode sim, meu amor.
Pode pegar quantos quiser. Eles sentaram no chão. Abriram os livros. Ficaram 1 hora em silêncio absoluto, lendo. Quando foram embora, um deles me abraçou. Obrigado, tia. Nunca tinha entrado numa biblioteca de verdade. Meu coração encheu. Na segunda semana recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. Dona Helena, aqui é o Ângelo. Ângelo Rodrigues. A senhora foi minha professora... Quer dizer, bibliotecária na escola Firmino Costa. Soube que abriu uma biblioteca aqui em Santos. Fiquei sabendo pelo Facebook. Posso ir visitar? Ângelo. Lembrei dele. Menino difícil, 15 anos, família desestruturada. Vivia brigando na escola. Até o dia que ele entrou na biblioteca e pegou um livro de poesia. Ferreira Goulart. Ficou lendo em silêncio. Voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Conversamos muito naquele ano. Eu emprestava livros. Ele devolvia. Pedia mais. Começou a escrever. Poemas, contos. Eu lia tudo. Elogiava. Incentivava. No fim do ano, ele me deu um caderno. Pra senhora. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém acreditava. Isso foi em 2005, 20 anos atrás. Respondi a mensagem. Claro, Ângelo. Pode vir quando quiser. Fico feliz em saber de você. Ele apareceu no dia seguinte. Homem de 45 anos. Barba bem feita. Óculos. Sorriso largo. Dona Helena, não acredito que é a senhora. Nos abraçamos. Choramos. Rimos. Ele me contou. Depois daquele ano na biblioteca tinha se dedicado aos estudos. Passou no vestibular para letras. Virou professor. Dava aulas de literatura na mesma escola Firmino Costa. Casado. 2 filhos. Morava em Santos havia 3 anos. E a senhora? Como veio parar aqui? Contei tudo. Roberto. O testamento. Marcelo. A expulsão. O sobrado. A descoberta. Tudo. Ele segurou minha mão. A senhora mudou minha vida, dona Helena. Eu era um moleque perdido. A senhora me deu livros. Me deu atenção. Me deu esperança. E agora a senhora tá fazendo isso de novo. Para outras crianças. Seus olhos brilhavam. Posso ajudar? Posso vir aqui nas tardes de sábado? Fazer contação de histórias? Oficinas de leitura? Seria maravilhoso, Ângelo. Ele começou no sábado seguinte. Chegou com uma mala cheia de livros. Sentou no chão com 15 crianças ao redor. Leu O Menino Maluquinho. Fez vozes, gestos. As crianças gargalharam. Aplaudiram. Depois ele me procurou na cozinha. Tá vendo aquele menino de boné azul? É igualzinho eu era. Brigão. Desconfiado. Mas ficou a tarde inteira ouvindo. Isso é transformação, dona Helena. Sorri. É transformação mesmo. A biblioteca cresceu, boca a boca. Mães trazendo filhos. Professoras indicando. Em 2 meses, atendíamos 80 crianças por semana. Ângelo vinha todo sábado. Eu ficava de terça a sexta. Contratei uma auxiliar, Joana, moça de 23 anos, estudante de pedagogia. Pagava 1.500 para ela me ajudar. Dona Carmen veio me visitar em julho. Pegou o ônibus de São Paulo. Passou o fim de semana. Conheceu o apartamento. A biblioteca. Ângelo. Joana. Ela me abraçou na sacada do apartamento. Helena, você renasceu. Tá outra mulher. Eu sei, Carmen. Eu sei. E o Marcelo? Você falou com ele? Não. Ele não liga. Não manda mensagem. Nada. Talvez seja melhor assim. Talvez. Mas eu mentia. Porque toda noite, antes de dormir, eu checava o celular, esperando uma mensagem, uma ligação, um pedido de desculpas. Nada. Até que em 10 de julho, às 11 da noite, o telefone tocou. Número de Marcelo. Atendi. Alô? Silêncio. Marcelo, é você? Mãe, eu preciso falar com você. A voz dele estava quebrada, trêmula. O que aconteceu? Posso ir aí amanhã? Por favor? Pode. Desliguei. Coração acelerado. Ele ia aparecer. Roberto tinha previsto. E se o Marcelo aparecer pedindo ajuda?
E ele vai aparecer, tenho certeza. Você decide. Agora eu precisava decidir. Marcelo chegou no dia seguinte às 3 da tarde. Buzinou na portaria. Subi ele. Quando abri a porta, quase não o reconheci. Olheiras fundas. Barba por fazer. Camisa amarrotada. O homem que me expulsou de casa 4 meses atrás era outro. Seguro. Arrogante. Cruel. Este na minha porta estava quebrado. Oi, mãe. Oi, Marcelo. Entra. Ele entrou devagar. Olhou ao redor. Apartamento pequeno, mas arrumado. Vista pro mar. Estante cheia de livros. Você comprou esse apartamento? Comprei. Com o quê? Você não tinha dinheiro. Sentei no sofá. Apontei para a poltrona. Senta. Ele sentou, mãos tremendo. O que você precisa, Marcelo? Ele baixou a cabeça. Ficou em silêncio uns 30 segundos. Então começou a chorar. Soluços abafados, ombros tremendo. Eu estraguei tudo, mãe. Estraguei tudo. O que aconteceu? Os investimentos. Eu apliquei o dinheiro errado. Criptomoedas. Um amigo me convenceu. Disse que ia triplicar em 6 meses. Coloquei 600 mil. Perdi tudo. Tudo. Fiquei em silêncio. E tem mais. A empresa. Eu quis expandir. Peguei empréstimo no banco. 200 mil. Usei o apartamento como garantia. O negócio não deu certo. Agora devo 180 mil pro banco. Se eu não pagar em 30 dias, eles tomam o apartamento. Minha casa, mãe. A casa das crianças. As crianças. Lucas e Rafaela. Meus netos. Deixa eu te contar uma coisa, Marcelo. Antes de você continuar. Ele me olhou. Olhos vermelhos. Em junho, 2 meses atrás, Lucas e Rafaela apareceram aqui. Sozinhos. Pegaram ônibus de São Paulo, escondidos de você e da Patrícia. Tocaram a campainha. Eu abri a porta e dei de cara com meus netos. 12 e 9 anos. Chorando. Marcelo arregalou os olhos. Eles me abraçaram. Pediram desculpas. Disseram que sentiam vergonha do que você tinha feito comigo. Que não conseguiam dormir pensando na vovó sozinha. O Lucas disse: Vovó, eu juntei minha mesada. 30 reais. É pra senhora. Pra comprar comida. A Rafaela me deu um desenho. Uma casa com flores e escrito: Eu te amo, vovó. Perdoa a gente. Eu estava chorando. Ele também. Sabe o que eu fiz? Preparei almoço, macarrão, o preferido deles. A gente comeu juntos. Conversamos. Eles me contaram que você e a Patrícia brigam todo dia, que a casa tá triste, que eles sentem falta de mim. Eu mostrei a biblioteca para eles, os livros, os quadros. Eles ficaram encantados. Quando foi hora de ir embora, eu dei 50 reais para cada um, pro lanche da volta. E prometi que nunca, nunca ia abandonar eles, mesmo que você tivesse me abandonado. Marcelo cobriu o rosto com as mãos. Soluçou alto. Eu não sabia, mãe. Eles nunca me contaram. Porque têm medo de você. Medo da sua reação. Do seu julgamento. Deixei o silêncio pesar. Você quer ajuda, Marcelo. Eu entendi. 180 mil reais para não perder o apartamento. Ele assentiu. Desesperado. Eu posso te ajudar. Os olhos dele brilharam. Sério? Mas com condições. Ele engoliu seco. Levantei. Fui até a estante. Peguei uma pasta. Voltei pro sofá. Abri. Dentro, cópias das 7 cartas de Roberto. O inventário. Fotos dos quadros. Fotos dos discos. Escrituras dos apartamentos. Coloquei tudo na mesa de centro. Sabe o que é isso, Marcelo? Ele olhou. Confuso. É a prova de que seu pai te conhecia melhor que você conhecia a si mesmo. Quando ele me deixou aquele sobrado, você riu. Lembra? Um depósito velho caindo aos pedaços. Mas aquele depósito velho guardava 3 milhões de reais em patrimônio. 3 vezes mais do que ele deixou para você. Marcelo ficou branco. Seu pai passou 10 anos construindo isso. Em segredo. Porque ele sabia que você ia me manipular.
Ia me convencer a assinar papéis. Ia me tirar tudo. Então ele protegeu. Colocou tudo no meu nome. Sobrado, apartamentos, quadros, discos, tudo meu. Peguei uma das cartas, li em voz alta. Eu conhecia o Marcelo melhor que ele conhecia a si mesmo. Sabia que se eu deixasse tudo dividido igualmente, ele ia te manipular. Ia te fazer assinar papéis. Ia te convencer que você não sabia administrar nada. E no final, você ficaria sem nada. Marcelo estava tremendo. Seu pai tinha razão, Marcelo? Ele não respondeu. Mas a vergonha no rosto dele era resposta suficiente. Você me expulsou de casa no dia do meu aniversário. 68 anos. 42 anos de casamento. 38 anos de trabalho. E você me jogou na rua com uma mala. Porque eu não valia nada pra você. Porque eu era só a bibliotecária. A mãe que não tinha importância. A mulher invisível. Mãe, eu... Não. Agora você escuta. Você me humilhou. Me abandonou. E durante 4 meses, não ligou uma vez. Não mandou uma mensagem. Nada. Até hoje. Até precisar de dinheiro. Ele baixou a cabeça. Mas sabe de uma coisa? Esses 4 meses foram os melhores da minha vida. Eu descobri quem eu sou. Descobri que valho muito mais do que você pensava. Comprei um apartamento. Reformei o sobrado. Criei uma biblioteca que atende 80 crianças por semana. Reencontrei ex-alunos que me amam, que me respeitam, que me valorizam. Eu renasci, Marcelo, e você nem percebeu. Desculpa, mãe. Eu sinto muito. Eu fui um idiota. Eu fui cruel. Eu não tenho desculpa. Não, você não tem. Peguei o talão de cheques na bolsa. Caneta. Vou te ajudar. Vou pagar os 180 mil pro banco. Você não vai perder sua casa. Não por você, mas pelos meus netos. Porque Lucas e Rafaela não merecem pagar pelos seus erros. Mãe. Mas tem condições. E você vai cumprir todas. Se não cumprir, eu paro de ajudar. E você se vira sozinho. Entendeu? Ele assentiu. Primeira condição. Você vai trabalhar como voluntário na biblioteca. Todo sábado. Das 9 às 5. Durante 1 ano. 52 sábados. Você vai ler para crianças. Organizar livros. Limpar estantes. Fazer o trabalho que eu fiz a vida inteira e que você desprezava. Tá bom. Segunda condição. Você vai fazer terapia. Você, a Patrícia e as crianças. Terapia familiar. Todo mês. Durante 1 ano. Vocês precisam aprender a se comunicar. A se respeitar. A serem uma família de verdade. Tá bom. Terceira condição. Você vai pedir desculpas. Públicas. Na frente da Dona Carmen. Do doutor Tavares. Do professor Ângelo. De todo mundo que testemunhou o que você fez comigo. Você vai olhar nos olhos de cada um e dizer: eu errei. Eu maltratei minha mãe. E eu sinto muito. Ele engoliu seco, mas assentiu. Quarta e última condição. Você nunca mais na sua vida, vai menosprezar o trabalho de ninguém. Não importa se a pessoa é bibliotecária, faxineira, porteiro, motorista. Todo trabalho honesto tem dignidade, e você vai aprender isso. Eu aceito, mãe. Aceito tudo. Preenchi o cheque. 180 mil reais. Assinei. Estendi para ele. Ele pegou. Olhou. Chorou. Obrigado. Obrigado mesmo. Não me agradeça ainda. Você tem 1 ano para provar que mudou. 1 ano para reconquistar o respeito que você perdeu. Não o meu amor, porque eu nunca deixei de te amar. Mas o respeito. Isso você vai ter que conquistar de novo. Ele levantou. Me abraçou. Apertado. Chorou no meu ombro como quando era criança. Eu deixei. Porque ele era meu filho. E amor de mãe, por mais machucado que esteja, não morre. Só aprende a ter limites. Quando ele se acalmou, enxugou os olhos. Pode ir, Marcelo. Paga o banco. Salva tua casa. E no sábado que vem, 9 horas,
você aparece aqui na biblioteca, de tênis, porque vai trabalhar. Ele acenou. Sim, senhora. Fechei a porta. Respirei fundo. Do outro lado, ouvi ele soluçar no corredor. Ouvi o elevador descer. Fui para a sacada. Olhei para o mar. Sol começando a se pôr. Céu laranja e rosa. Dona Carmen tinha razão. Eu tinha renascido. Mas agora eu precisava ver se meu filho conseguia renascer também. 6 meses depois. Janeiro de 2026. Acordei com o sol entrando pela sacada. Cheiro de café vindo da cozinha. Levantei, coloquei o roupão, fui até a sala. Nelson estava na cozinha fazendo panquecas. Cabelos grisalhos bagunçados, óculos tortos, avental amarrado na cintura, cantarolando baixinho. Bom dia, Helena. Feliz aniversário. Sorri. Bom dia. Você não precisava acordar cedo. Claro que precisava. 69 anos não se comemora todo dia. Nos conhecíamos havia 8 meses. Começou profissionalmente. Ele avaliando os quadros. Depois virou amizade. Cafés na padaria, conversas longas sobre arte, música, vida. Em setembro, ele me convidou para jantar. Em outubro, me beijou na praia, ao pôr do sol. Em dezembro, ele passou a dormir em casa 3 vezes por semana. Nada oficial, nada apressado. Só 2 pessoas de 60 e poucos anos descobrindo que ainda dá para recomeçar. Tomamos café juntos. Panquecas com mel, frutas, suco de laranja. Que horas o pessoal chega? Ele perguntou. 12:00, mas o Marcelo disse que vem mais cedo. Quer ajudar a organizar. Nelson sorriu. Ele mudou bastante, né? Mudou. E tinha mudado mesmo. Nos primeiros 2 meses, Marcelo cumpria as condições no automático. Chegava na biblioteca sábado, 9 horas. Lia para os meninos sem emoção. Organizava livros calado. Ia embora às 5. Mas no 3º mês, algo mudou. Ele começou a conversar com as crianças. A perguntar os nomes. A lembrar quais livros cada um gostava. Um sábado trouxe bolo que ele mesmo tinha feito. Outro sábado, ficou até às 6 ajudando um menino com lição de casa. Professor Ângelo me chamou no canto. Dona Helena, seu filho tá diferente. Tá mais presente, mais humano. Eu sei, Ângelo, eu sei. A terapia também ajudou. No início, Marcelo e Patrícia iam obrigados. Sentavam de braços cruzados. Mal falavam. Mas a terapeuta, doutora Sônia, era boa. Foi quebrando as cascas, fazendo eles conversarem de verdade, revelarem as feridas. Em novembro, Marcelo me ligou. Mãe, a terapeuta disse uma coisa que mexeu comigo. Ela disse que eu passei a vida inteira competindo com você. Sim, você sempre foi culta, dedicada, amada pelos alunos. E eu era só o filho do empresário. Achei que diminuir você ia me fazer maior. Mas só me fez menor. Chorei naquele telefonema. Obrigada por me contar isso, filho. O pedido de desculpas público aconteceu em setembro, dia 15. Marcelo marcou um almoço, convidou Dona Carmen, Dr. Tavares, Professor Ângelo, Nelson, Joana, todo mundo que tinha testemunhado minha humilhação. Restaurante simples perto da biblioteca, mesa grande, Marcelo de pé, mãos tremendo, voz embargada. Eu chamei vocês aqui porque preciso pedir desculpas. Para minha mãe. E para vocês, que viram o que eu fiz. Eu maltratei a mulher que me deu a vida, que me criou, que pagou minha faculdade. Eu expulsei ela de casa, humilhei ela, abandonei ela, porque achei que ela não valia nada. Eu estava errado, completamente errado. Minha mãe vale mais do que eu vou conseguir pagar em 10 vidas. E eu sinto muito. De verdade. Silêncio na mesa. Dona Carmen chorou. Dr. Tavares assentiu sério. Professor Ângelo apertou meu ombro. Nelson segurou minha mão. Marcelo me olhou. Desculpa, mãe. Por tudo. Levantei. Abracei meu filho. Tá desculpado.
Agora, 6 meses depois daquele dia, às 11 da manhã do meu aniversário de 69 anos, a campainha tocou. Abri. Marcelo, Patrícia, Lucas e Rafaela. Vovó! Os meninos gritaram. Me abraçaram apertado. Patrícia me entregou-me um buquê de flores. Rosas brancas. Feliz aniversário, Helena. Posso te chamar de mãe agora? Sorri. Pode sim. Passamos a tarde juntos. Nelson fez churrasco na churrasqueira da área de lazer do prédio. Marcelo montou a mesa. Patrícia fez salada. Lucas e Rafaela brincaram na piscina. Dona Carmen chegou às 2. Professor Ângelo, às 3. Doutor Tavares, às 4. Viramos uma família. Não a família perfeita, mas uma família real. Com cicatrizes, com perdão, com recomeços. Na hora do bolo, Lucas pediu silêncio. Vovó, eu e a Rafa fizemos uma coisa para a senhora. Eles pegaram um caderno, abriram. Dentro, desenhos, poemas, redações. É tudo que a gente aprendeu indo na biblioteca. A gente queria que a senhora visse que o trabalho da senhora mudou a vida da gente. E de muita gente. Chorei lendo. Cada página, cada palavra. Marcelo se aproximou. Mãe, eu também quero falar uma coisa. Eu terminei o ano de trabalho voluntário na biblioteca. Mas não quero parar. Quero continuar. De graça. Porque aprendi mais nesses 12 meses lendo para crianças do que em 40 anos trabalhando como advogado. Aprendi que importância não tá no quanto você ganha. Tá no quanto você transforma. Abracei meu filho. Orgulhosa. No final da tarde, quando todo mundo foi embora, fiquei sozinha na sacada. Nelson apareceu com 2 xícaras de chá. Sentou do meu lado. Em que você tá pensando? Tô pensando que há 1 ano eu estava no fundo do poço. Expulsa. Humilhada. Sozinha. Achando que minha vida tinha acabado. E olha onde eu tô agora. Ele sorriu. Onde você tá agora? Eu tenho um apartamento meu. Uma biblioteca que muda vidas. Netos que me amam. Um filho que tá reaprendendo a ser humano. Amigas leais. E você? Tenho você. Ele beijou minha testa. E eu tenho você. Fiquei olhando pro mar. Ondas quebrando. Gaivota voando. Céu alaranjado do fim de tarde. Lembrei das palavras de Roberto na última carta. O galpão que nosso filho desprezou não guardava só uma fortuna, meu amor. Guardava a prova de que você sempre foi mais valiosa do que qualquer coisa que eu pudesse comprar. Perdoe nosso filho, mas nunca mais se esqueça do seu valor. Sussurrei pro vento. Obrigada, Roberto. Eu entendi. 69 anos. Bibliotecária aposentada. Viúva. Mãe. Avó. Empreendedora social. Mulher apaixonada. E pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente quem eu era e quanto eu valia. Esta história chegou ao fim, mas a sabedoria de uma vida inteira nunca acaba, não é mesmo? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas vitórias, suas lições aprendidas com o tempo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? O que mais te marcou nessa história? Você já teve que recomeçar depois dos 60? Tem tantas outras histórias aqui no canal, esperando por você. Histórias de outras avós guerreiras que enfrentaram a vida de peito aberto. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder nenhuma. Porque, no final das contas, todas nós temos algo em comum. Somos mulheres que viveram, que aprenderam, que têm muito ainda para ensinar. E aqui, vocês sempre terão um cantinho para se sentirem compreendidas. Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir seu valor. Nunca é tarde para ser feliz.